Vamos falar agora do veículo leve sobre trilhos, o VLT, um assunto desgastante para todo mundo, autoridades, polícia e principalmente para a sociedade. Mais de R$ 1 bilhão já foram investidos no modal que até hoje não ficou pronto. Na semana que vem, o governo do estado deve apresentar a solução para a obra que está parada desde 2012. Esta é pelo menos a expectativa e a promessa. Por isso, para cobrar às autoridades públicas uma decisão de uma vez por todas, a TV Vila Real preparou reportagens especiais sobre o tema. Hoje nós vamos relembrar toda essa novela que envolve a justiça e a polícia também. A reportagem é de Patrícia Helena Dorileu. Durante muito tempo, o veículo leve sobre trilhos foi um sonho dos cuiabanos e varzagrandenses. A promessa de um transporte público tão moderno, com cara de país estrangeiro, fez a população abrir um sorrisão e se gabar fronteiras afora. Afinal, com a chegada de um modal como este, certamente outros tipos de tecnologia viriam junto. Mas este sonho virou pesadelo. Mas espera aí, vamos voltar na história um pouquinho. No dia 31 de maio de 2009, o então presidente da FIFA, Joseph Blatter, anunciou quais cidades brasileiras sediariam os Jogos da Copa do Mundo de 2014. Cuiabá estava nesta lista. A partir de então, estes municípios todos deveriam fazer as adequações necessárias para receber a multidão de torcedores que entrariam no país para acompanhar as partidas de futebol. Foi quando começou uma verdadeira saga em Mato Grosso. O governo do estado precisava decidir qual o melhor meio de locomoção para toda essa gente que estaria aqui. Ainda em 2009, o escolhido pelo então governador Blairo Maggi foi o BRT, o Bus Rapid Transit, que são os ônibus de trânsito rápido, devido aos custos e benefícios para a região metropolitana. 2 anos mais tarde, no entanto, logo após Silval Barbosa assumir o posto mais alto do estado, ele mudou os planos e determinou pela construção do VLT, o veículo leve sobre trilhos. O governo do estado celebrou um contrato de 2012 com o consórcio VLT, que nada mais é que uma associação das empresas CR Almeida, CAF Brasil, Santa Bárbara, Magna e Astep, especializadas na prestação de serviços técnicos de engenharia, arquitetura e sistemas ferroviários para a elaboração dos projetos básicos, executivos e as-built. O documento é firmado em modelo de RDC, isto é, Regime Diferenciado de Contratação. Geralmente, nesse tipo de contratação, está incluído o projeto, está incluído a técnica que vai ser utilizada para que se resolva aquela questão que está sendo contratada e cabe ao ente comprador, que no caso seria o Estado, né, de que ele fizesse única e exclusivamente nos modelos de pagamento que foram estabelecidos pelo contrato, fazer o pagamento. O investimento inicial era de 1 bilhão e 200 milhões de reais. Depois, saltou para 1 bilhão e 400 milhões. Cerca de 700 milhões de reais a mais do que o estimado com o BRT. Tratava-se naquele momento da terceira obra mais cara de infraestrutura para o evento no Brasil. Mas para deixar bem esclarecido, o panorama financeiro atualmente é o seguinte. O consórcio recebeu até setembro de 2014 1 bilhão e 66 milhões de reais, o que corresponde a 72% do valor global. 488 milhões foram para a aquisição dos trens, 21 milhões para projetos básicos e executivos, 168 milhões para aquisição e instalação dos equipamentos, softwares e sistemas, e 389 milhões para a execução das obras físicas de engenharia. O projeto, que o consórcio garante existir mais de 3.000 páginas dele, prevê 22 quilômetros de extensão ligando os eixos Aeroporto CPA e Porto Cochipó.
44 trens, comportando o transporte de 160 mil passageiros por dia. Ao longo do traçado, deveriam existir 32 estações, 4 terminais de integração e 12 subestações de energia para alimentação dos trens, das quais 3 estão prontas, 2 em construção e para as outras 7 são necessários ainda a desobstrução das áreas e desapropriação de imóveis. Apenas 33% foram desapropriados, tendo ainda 235 pendentes. Este é um trabalho para o poder público. Foram entregues o viaduto do aeroporto, a trincheira do 0 quilômetro, reconstruída a ponte rodoviária, os viadutos da Cefaz, da UFMT e da MT-040, além do Centro de Manutenção e Controle Operacional, onde abriga os trens já adquiridos. Para dar continuidade à implantação do VLT, é preciso fazer a construção de 2.500 metros de laje sobre o córrego da Prainha, necessário para a passagem dos trens, além da trincheira Luiz Felipe, do viaduto da Beira Rio e a adequação da ponte Júlio Miller para uso rodoviário. As construtoras afirmam que farão adequações no trânsito na Avenida da FEB, em Várzea Grande, liberando, portanto, de uma construção de uma nova trincheira. A demora no avanço nas obras se deu por uma série de motivos, desde estruturais e construção civil até financeiros, fora que o governo do estado não fez a parte dele com a desobstrução das vias e as desapropriações necessárias. Em meados de dezembro de 2014, foi firmado o ato de suspensão da obra com uma peculiaridade. No início daquele mês, o consórcio notificou o governo do estado de que, se não quitasse o passivo existente, paralisaria os trabalhos. Cerca de 2 semanas mais tarde, o governo, de forma mais hábil, decretou a interrupção da obra, considerando que o projeto contratado não fora entregue e a lentidão na execução. Ainda em 2014, Pedro Tax, então candidato a governador, que se consagrou eleito, prometeu concluir o veículo leve sobre trilhos. Tão logo assumiu o cargo, iniciou a negociação com o consórcio para a retomada da construção. Em abril de 2015, no entanto, o contrato acabou suspenso por conta da falta de entendimento entre as partes em uma audiência de conciliação realizada na Justiça Federal. Em agosto de 2015, o governador conseguiu autorização judicial para contratar uma auditoria independente que investigaria o contrato e apontaria o valor correto para a retomada das obras. O Poder Executivo considerava superfaturado o total a ser repassado. Alguns dos entraves nas negociações eram as 5 ações judiciais movidas pelo Estado contra o consórcio, incluindo processos por improbidade administrativa e pedidos de indenização coletiva pelo atraso. São réus nessas ações o ex-governador Silval Barbosa, o ex-secretário extraordinário da Copa, Maurício Guimarães, e o próprio consórcio. Todas as figuras envolvidas já foram ouvidas em uma longa sequência de depoimentos. Em março de 2017, parecia que finalmente as partes entrariam em um acordo. Ficou decidido que as obras seriam retomadas 3 meses mais tarde, ou seja, em junho daquele ano, e seriam concluídas em até 24 meses, sob o valor de 922 milhões de reais, dos quais 327 milhões são referentes a passivos contratuais apenas para a construção civil. No final das contas, o VLT custaria, no total, quase 2 bilhões de reais. Mas o acordo não vingou. Pouco tempo depois, os Ministérios Públicos Estadual e Federal encontraram uma série de irregularidades contratuais e determinaram a rescisão do contrato. À época, o consórcio VLT até tentou reverter a situação, tornando-o subjúdice, mas não obteve sucesso. No início deste mês de junho, ou seja, quase 2 anos depois de toda essa luta nos autos, o Tribunal de Justiça manteve a decisão. O governo do estado se comprometeu a apresentar uma resposta do que será feito em até 30 dias. Este prazo acaba no começo de julho. Estou focado nesse problema. É um problema gravíssimo e seríssimo. Nós não temos dinheiro hoje. Defender o VLT, eu queria aqui o melhor transporte coletivo do mundo e vou tentar viabilizar. Agora, para viabilizar precisa de dinheiro, de sonho e de mentira, todos nós estamos com S cheio.
Então não adianta mentir para a população, não adianta jogar para a galera. Esse tipo de político que só fala, né, e que não faz, está aí os resultados, né, as consequências disso para todos nós. Então eu estou trabalhando para viabilizar, estou trabalhando alternativas e ao final eu espero ter algo concreto para ser apresentado para a sociedade. Continuo sendo a favor. Como deputado, eu fui presidente da comissão, certo, que pela retomada e conclusão das obras do VLT. Continuo sendo a favor. Para mim, o VLT é muito mais do que uma revolução do transporte coletivo. Ele é a mudança do conceito de mobilidade urbana, de desenvolvimento econômico, de sustentabilidade, de energia limpa e de valorização do centro histórico e de respeito, comodidade e humanização à população. O governo estadual ou o governo federal, se quiserem fazer obra em Cuiabá, é muito bem-vinda, mas que passe pelo crivo, pela análise técnica e pela autorização da Prefeitura Municipal de Cuiabá. Então, o primeiro passo é ouvir Cuiabá e ouvir a Prefeitura de Cuiabá, ouvir a Prefeitura de Várzea Grande e, no meu caso, no caso de Cuiabá, nós precisamos participar e autorizar, participar de toda a decisão e autorizar os projetos que eventualmente precisam ser feitos. Ainda em 2017, naquele momento em que parecia que as coisas se resolveriam, investigações desencadearam na Operação Descarrilho, no mês de agosto. A Polícia Federal apurou fraudes na implementação do VLT, porém, até hoje, não houve indiciamentos, tampouco ações penais. Uma das principais obras de mobilidade urbana para a Copa do Mundo de 2014 virou caso de polícia. Enquanto isso, os pontos onde estão os trens e trilhos em Várzea Grande seguem assim, acumulando mato alto, lixo, tomando sol e chuva 24 horas por dia. O silêncio, onde deveria haver máquinas trabalhando e passageiros se locomovendo, é ensurdecedor.